Já imaginou como tudo começou no mundo dos videogames? Lá em 1972, um simples jogo de ping-pong tomou conta das telas e abriu portas para uma revolução no entretenimento. Desde então vieram gigantes como Sega, Nintendo, PlayStation e Xbox, que marcaram gerações e continuam até hoje no topo. Mas nem só de sucesso vive as histórias dos games. Pelo caminho, surgiram consoles que pouca gente conhece, esquisitos, ousados ou simplesmente esquecidos pelo tempo. Hoje, a gente vai explorar essas raridades que quase ninguém lembra, mas que fazem parte dessa jornada incrível. Então se ajeita aí, prepara a pipoca e vem comigo descobrir alguns dos consoles mais desconhecidos e curiosos que já existiram. O nosso primeiro console da lista é o Arcadia 2001, lançado em maio de 1982 pela Emerson Radio, que atualmente ainda existe, fazendo micro-ondas e relógio digital. Ok, voltando para o console. Ele foi criado para ser um concorrente direto do Atari 2600 e do Intellivision, o que obviamente falhou. Mesmo sendo mais barato que os concorrentes citados, custando apenas US$ 99, o Atari 2600, por exemplo, vendeu cerca de 30 milhões de unidades, e o Arcadia 2001 vendeu perto de só 1 milhão. Mas esses 1 milhão é pelo simples fato que ele teve mais de 30 clones espalhados pelo mundo, alguns tendo compatibilidade só entre si e não com o console original feito pela Emerson. O Arcadia 2001 e seus clones tiveram cerca de 51 jogos lançados, 4 deles sendo exclusivos para sua versão japonesa lançada pela Bandai. Sim, a mesma Bandai que publicou Elden Ring, e que também, em 94, tentou sua própria tentativa de um console, chamado... Como já comentei antes, em 1994 a Bandai lançou o Playdia, um console de 8 bits. Peraí, 8 bits? Mas o PlayStation 1 também foi lançado em 1994 e o Sega Saturno também estava sendo lançado na época. Então como que a Bandai achou uma boa ideia lançar um console com um hardware tão limitado justamente nessa época em que os videogames estavam dando um salto enorme em tecnologia? Pois é, o Playde acabou ficando bem atrás da concorrência. Seus jogos, na verdade, eram bem mais parecidos com uns filmes interativos do que com jogos tradicionais. E o foco era claramente o público infantil, com uma proposta mais educativa e leve. No total foram lançados 33 títulos para o console, e muitos deles traziam nomes bem conhecidos, como Dragon Ball, Hello Kitty e Sailor Moon. Apesar das franquias famosas, o Playdia não teve o sucesso que a Bandai esperava. Obviamente, né? Com a concorrência esmagadora, as vendas foram fracas, e o console acabou sendo deixado de lado em 1996. O Atari Supervision é um console com tela monocromática que foi lançado em 1992, tentando ser um competidor direto do Game Boy da Nintendo, mas foi um dispositivo bem mais simples comparado com ele. Curiosamente, o console foi bem receptivo em mercados europeus e da América Latina, mas um dos seus problemas principais foi o fato dos seus jogos serem produzidos em Hong Kong ou em Taiwan, não agradando o mercado norte-americano. E outra curiosidade sobre o Supervision era seu periférico TV Link, que deixava você jogar seus jogos na TV. Foram lançados cerca de 68 jogos para o Atari Supervision, e vários modelos pelo mundo, como o Harturg Supervision da Alemanha, Audio Sonic Supervision da Europa, ou também o Electrolebre Supervision da Argentina. O Daewoo Zemix não era exatamente um console tradicional, como estamos acostumados. Na verdade, ele se parecia mais com uma espécie de Steam Deck dos anos 80. Desenvolvido na Coreia do Sul, o Zemix foi criado para rodar os jogos do sistema MSX, um padrão de computador bastante popular na época, especialmente no Japão e outros países da Ásia. A Daewoo lançou diferentes versões do Zemix compatíveis com as variações do sistema, como o MSX original, o MSX2 e o MSX2 Plus. Cada modelo era capaz de rodar todos os softwares e acessórios do MSX, proporcionando uma experiência completa sem a necessidade de um computador. Era, de certa forma, um jeito prático de curtir os jogos do MSX no formato de console. Em 2019, a Daewoo tentou até trazer o Zemix de volta, com uma versão retrô, um mini console com suporte a cartuchos clássicos do MSX, que buscava resgatar um pouco da nostalgia dos anos 80 em pleno século XXI, uma homenagem interessante a um sistema que marcou época,
mesmo que longe do grande público. O Super Akan foi um console lançado pela empresa taiwanesa Fantech em 1995, o mesmo ano que gigantes como o Nintendo 64 e o primeiro PlayStation estavam chegando com tudo no mercado. Mas diferente desses concorrentes poderosos, o Super Akan veio com um hardware bem mais modesto. Ele usava um chip semelhante ao do Mega Drive, que já estava ficando bem ultrapassado na época. O console foi desenvolvido exclusivamente para o mercado de Taiwan, e a ideia original era oferecer uma alternativa local aos sistemas estrangeiros que dominavam o mercado. Só que na prática, a história não foi muito animadora. No total, apenas 12 jogos foram lançados para o Super Akan, e muitos deles eram bem simples, com gráficos e jogabilidades que não conseguiu nem competir com os títulos mais modernos e impressionantes dos concorrentes. Como era de se esperar, o Super Akan acabou sendo completamente ofuscado pelos consoles da geração, que ofereciam experiências muito mais avançadas. As vendas foram um completo desastre, e o projeto virou um prejuízo enorme para a Fantech. E aí, curtiu conhecer esses consoles desconhecidos? Se você gostou do vídeo, deixa um like aí e também não se esquece de se inscrever para me dar um apoio para fazer mais vídeo assim, né? E também vai que eu faça uma parte 2 desse vídeo, se vocês gostaram. E basicamente isso. Até a próxima!